e o seu desenvolvimento no Antigo Egito deveu-se precisamente a esse objetivo. Numa data recuada no tempo, provavelmente há 5 ou 6 mil anos, os egípcios desenvolveram um esquema empírico de agrimensura do solo. O esquema básico nasceu então da necessidade de se evitar que o transbordante anual do Nilo destruísse todas as fronteiras. Com a criação do governo centralizado, Alto e Baixo Egito, e a fim de assegurar a taxação equitativa e evitar disputas, as fronteiras tinham de ser estabelecidas depois de cada inundação. Necessariamente o método de agrimensura tinha de ser praticável e simples, e não exigia mais que 2 homens e uma corda cheia de nós, além do conhecimento chamado triângulo pitagórico, que séculos depois Pitágoras havia de encaminhar para o mundo. O traçado das áreas requeria então um método seguro para a produção do ângulo reto. Este era conseguido por intermédio da divisão de uma corda com 13 divisões iguais. 4 unidades formavam um lado de um triângulo e 13 o outro, e mais 5 constituíam a hipotenusa oposta ao ângulo reto. Esse método simples persistiu até aos nossos dias e foi utilizado quando se deu início à construção dos túmulos e templos. Foi a origem da história. A cordagem do templo, tinha este nome, era uma técnica que era relativamente simples e teria a tarefa de esboçar retângulos e figuras geométricas mais complexas. Enquanto se desenvolvia toda esta antiga cultura egípcia, mesclou-se tão completamente à religião canónica e quase todos os atos eram formalizados num ato de adoração. Os templos e a arte dos túmulos são os melhores exemplos dessa via sagrada rigidamente organizada. Tudo também fazia parte de cerimónias mágicas complexas que resultavam em importantes eventos do Estado em que o monarca dirigente representava o papel da divindade. No planeamento dos templos, a formação básica da geometria subjacente era executada numa complexa cerimónia simbólica. A corda tinha então uma função dupla: fixar a orientação do templo para a observação direta de um objeto celestial e também, a partir daí, expressar por meio da geometria o padrão sagrado do próprio templo. Algumas inscrições dizem-nos que o Deus vivo, o filho magnífico de Asti, alimentado pela sublime deusa do templo, e o soberano do país, estirava a corda com a alegria do seu olhar voltado para o Anca e para a constelação da Mão do Touro. Estabelecia então a morada do templo da Senhora em Dendera, como já tinha ocorrido, e há uma referência aos 2 templos da deusa em Dendera, um consagrado a Ísis e outro a Hathor. Após a fixação e orientação segundo a constelação da Mão do Touro daquela altura, conhecida como o arado ou ursa maior, os cordoadores estabeleciam então uma linha do ângulo reto em relação a ela, por meio da criação de um triângulo 3, 4, 5, e a partir dele esboçavam todo o templo. Ao longo de toda a história registada, a forma retangular representou o corpo do homem e, por correspondência microscópica e macroscópica, os céus. A sua forma complementar. Os gregos antigos foram notáveis pela sua abordagem experimental no mundo. Numerosos filósofos, historiadores, geómetras tinham uma certa predileção na visita ao Egito e depois elaboraram sempre teorias que discutiam com argumentos ponderados e experimentos práticos. Nesse ambiente estonteante, as descobertas importantes exerceram grande influência na geometria sagrada, que foi feita por Pitágoras a partir do século VI a.C. Ele descobriu que as cordas percutidas no instrumento soavam em harmonia quando as suas tensões estavam relacionadas a uma outra por determinados números inteiros. Quando este esquema foi divulgado no século XVI da era cristã, constituiu a base dos sistemas harmónicos da arquitetura sagrada da Renascença. A descoberta de Pitágoras foi então considerada em termos de uma revelação divina e da harmonia universal. Todo o universo podia então ser aplicado em termos matemáticos, a fim de se conseguir a mestria sobre este universo.
Os pitagóricos afirmavam então que os primeiros números eram unidades independentes que possuíam determinadas dimensões especiais, individuais e eternas. Pitágoras afirmava ainda que os números e as suas proporções eram fundamentais para a estrutura de todo o mundo. Isto ocasionou que a geometria do Parthenon foi muito bem planejada e incorporada em todas as medidas significativas. As elevações das fachadas do Parthenon foram então determinadas por aquilo que havia de ser, muito mais tarde, chamada a secção dourada, e os lados foram baseados no fator. A largura das fachadas do Parthenon eram tal que indicavam 1 segundo e 1 grau no equador, assim as partes individuais da estrutura, todas comensuráveis, proporcionavam uma relação geométrica subjacente a todo o edifício e eram proporcionais às dimensões da própria Terra. A harmonia divina assim engendrada integrava o edifício como um cosmos. Tornava-se então parte integrante da harmonia global do mundo e desta maneira um receptáculo perfeito para a adoração. A necessidade tríplice de um tempo funcional, a orientação da geometria e medida estão presentes no Parthenon e em qualquer outro edifício verdadeiramente sagrado plantado em qualquer lugar. A geometria impregnou então toda a esfera da vida grega. A conexão íntima entre a forma geométrica e a história sagrada pode ser vista ainda, hoje, como um problema realmente extraordinário. A beleza e a arte grega foi o resultado prático das meditações dos filósofos. Naquele tempo, quando a reverência pagã antiga para com o mundo ainda não havia superado a expoliação a todo o custo, que caracterizava a indústria, todo o objeto que passasse pelas mãos dos artesãos continha propriedades sagradas. E porque toda a terra era sagrada, os materiais eram também sagrados, e assim a modelagem era um ato de adoração. Era imperativo que os grandes artesãos trabalhassem com o melhor da sua habilidade e em concordância com os materiais de que dispunham. Assim a aplicação da geometria sagrada era absolutamente natural. Os próprios vasos retos, requintadamente belos, foram analisados por geómetras modernos, e então descobriu-se que eles eram desenhados de acordo com construções complexas, mas harmoniosas, da geometria da secção dourada. Fazer então vasos e utensílios sagrados de acordo com a geometria sagrada assegurava a sua função correta não só nos arredores dos templos, cuja geometria eles ecoavam, mas também no contexto secular. E então nos tempos modernos, em que a geometria na Renascença foi então primeiramente incluída na esfera estreita do desenho dos edifícios sagrados e depois completamente seguida em muitos grandes geómetras e construtores da Renascença. Falar de Roma e da arquitetura sagrada romana é falar de Marcus Vitruvius Polo, mais conhecido como Vitrúvio. Foi um arquiteto e engenheiro romano, trabalhou no primeiro século da nossa era. Foi autor de um tratado teórico e técnico detalhado que sobrevive como a mais antiga e mais influente obra de todos os tempos sobre arquitetura. A posição de Vitrúvio como arquiteto mais influente de todos os tempos é atestada pelo seguinte fato. Durante séculos, as instruções detalhadas fornecidas nos 10 livros de arquitetura foram seguidas mais ou menos fielmente e em toda a extensão do tempo da cobertura do Império Romano. Após a queda do Império, as formas bárbaras de arquitetura desvirtuaram bastante o que os canónicos e a introdução de Vitrúvio tinha legado. Foram em parte deturpadas.
Depois, quase após um milénio de obscuridade, a redescoberta das suas obras anunciou à Renascença na arquitetura que o seu livro e os seus tratados se tornassem realmente autoridades principais a consultar pelos arquitetos. Os seus preceitos foram então a partir aceitos como sacrossanto. E na verdade os maiores arquitetos da Renascença na Itália, Miguel Ângelo, Bramante, Vignola, Palladio, foram todos eles estudiosos ardorosos da obra de Vitrúvio, e cada um deles tomou e tornou as suas obras-primas derivadas dos sistemas profissionais enumerados por Vitrúvio. Os 10 livros escritos por Vitrúvio são então um computo completo da arquitetura, desde a educação inicial do arquiteto, passando pelos princípios fundamentais da arte, da localização geomântica, dos templos e das cidades, das casas, para moradias, dos materiais e até das formas de arquitetura, onde se inclui a pintura, a maquinaria e as artes militares. A simetria e a concordância justa entre as partes da própria obra, a relação entre os diferentes elementos e todo o esquema geral de acordo com determinadas partes escolhidas como padrão. Assim, Vitrúvio torna e diz que o corpo humano demonstra a harmonia simétrica que existe entre o antebraço e o pé, a palma e o dedo e outras partes menores do corpo. Compara então estas partes a um edifício, continuando a antiga tradição do edifício sagrado, visto em termos do corpo do homem e assim em termos do microcosmo. A obra de Vitrúvio então sobre arquitetura foi uma tentativa de compilar um convento completo de conhecimento aplicado. Com esse objetivo, ele expôs não só a geometria sagrada das partes dos edifícios, a sua relação com edifícios inteiros, mas também o planeamento de cidades. Tudo isto mais tarde teve uma influência muito grande na Renascença e deu origem ao que nós ficarmos a conhecer na obra do Dan Brown, que foi buscar a selvageria de Fibonacci. Portanto, chamado Leonardo de Pisa, nasceu em 1179. Este homem, realmente na Idade Média, descobriu toda esta série da secção dourada e toda a sua implicação. É uma série numérica conhecida pelo nome de série Fibonacci e foi há muito tempo reconhecida como um princípio que ocorre na estrutura dos organismos vivos e, por conseguinte, um princípio inerente à estrutura do mundo. A sua construção é enganosamente fácil e os seus termos são os seguintes: é 1 e 2, 3, 3 e 5, 8, 8 e 13, 21, 21 e 13, 34, 34 e 55, 89 e assim por diante. Portanto, o arranjo das folhas de vegetal, os hipotenários da pensa do ganso, as espirais das conchas microscópicas são governadas pela série de Fibonacci. A secção dourada foi então muito reverenciada sempre na história e já anteriormente Platão no seu Timeu discutia como a chave física do cosmos. Portanto, Luca Pacioli, este genómetra renascentista, publicou a sua influente obra de Divina Proportione em Veneza em 1509. Mais tarde, iremos falar dos Comancinhos, dos mestres maçons operativos e de toda a arquitetura da Idade da Renascença.